A paz do Senhor, bom dia! Seja bem-vindo, bem-vinda à nossa leitura bíblica diária. Hoje é dia 16 de setembro, nós vamos finalizar o livro de Amós. Eu já coloquei lá no meu Telegram um vídeo explicativo de Amós. Tem um inscrito aqui do canal também que sempre coloca lá no meu Telegram, @pastor Luiz Lopes, você vai me achar lá no Instagram, melhor dizendo, @pastor Luiz Lopes, você vai me achar lá. E no meu Telegram também, que o link está aqui na descrição desse vídeo. Hoje nós vamos finalizar Amós, esse boiadeiro que sai de Judá para profetizar no Reino do Norte. E vamos ver aqui o que ele tem então a partir do capítulo 6 até o 9. Capítulo 6, versículo 1. Que aflição espera vocês que vivem sossegados em Jerusalém, e vocês que se sentem seguros em Samaria. São líderes famosos em Israel, e as pessoas recorrem a vocês. Vão, porém, a Calné e vejam o que aconteceu ali. Depois vão à grande cidade de Ramate e desçam à cidade filisteia de Gate. Vocês não são melhores que elas, e vejam como elas foram destruídas. Vocês afastam qualquer pensamento de calamidade vindoura, mas suas ações só apressam o dia do castigo. Que aflição espera vocês que se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás, comendo carne de cordeiros do rebanho e dos novilhos engordados no estábulo. Entoam canções ao som da harpa e pensam ser grandes músicos como Davi. Bebem vinho em taças enormes e se perfumam com os melhores óleos aromáticos. Não se importam com a ruína da nação. Por isso, serão os primeiros levados para o exílio. As festas dos que viviam sossegados cessarão. O Senhor soberano jurou por seu próprio nome, e é isso que ele, o Senhor, o Deus dos exércitos, diz: não suporto a arrogância de Israel e odeio suas fortalezas. Entreguei essa cidade e tudo o que nela há a seus inimigos. Se restarem 10 homens numa casa, todos morrerão. E quando um parente responsável por sepultar os mortos entrar na casa para retirá-los de lá, perguntará ao que restou: há mais alguém como você? E quando o sobrevivente começar a responder: não, eu juro pelo, o parente o interromperá e dirá: pare, nem sequer menciona o nome do Senhor. Quando o Senhor der a ordem, as casas grandes e pequenas serão despedaçadas. Quando acaso os cavalos podem galopar sobre as rochas? Alguém pode ará-las com bois? Vocês transformam a retidão em veneno e o fruto da justiça em amargura. Contam vantagem pela conquista de Lodebar. Acaso não conquistamos Carnaim com a nossa própria força? Ó povo de Israel, estou prestes a trazer contra vocês uma nação, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Ela os oprimirá em toda a sua terra, desde Lo-Hamate ao norte até o vale de Arabá ao sul. Foi visto que o Senhor soberano me mostrou numa visão. Ele se preparava para enviar sobre a terra um exército de gafanhotos. Isso foi depois que a porção do rei havia sido colhida nos campos, quando brotava a colheita principal. Em minha visão, os gafanhotos comeram todas as plantas da terra. Então eu disse: ó Senhor soberano, perdoa-nos. Do contrário, não sobreviveremos, pois Israel é muito pequeno. Então o Senhor voltou atrás e disse: o que você viu não acontecerá. Foi isto que o Senhor soberano me mostrou em uma visão.
Ele se preparava para castigar seu povo com um grande fogo. O fogo havia consumido as profundezas do mar e devorava toda a terra. Então eu disse: ó Senhor soberano, imploro-te que pares, do contrário, não sobreviveremos, pois Israel é muito pequeno. Então o Senhor soberano voltou atrás e disse: isso também não acontecerá. Foi isto o que ele me mostrou em uma outra visão. O Senhor estava em pé junto ao muro que havia sido construído, usando um prumo, e segurava o prumo em sua mão. O Senhor me perguntou: Amós, o que você vê? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: provarei meu povo com este prumo. Não fecharei mais os olhos para o que fazem. Os santuários idólatras de seus antepassados ficarão em ruínas, e os lugares de adoração de Israel serão destruídos. Trarei a espada contra a dinastia de Jeroboão. Amós e Amazia. Então Amazia, sacerdote de Betel, enviou uma mensagem a Jeroboão, rei de Israel. Amós conspira contra o rei aqui mesmo, no meio do povo, falando coisas intoleráveis. Assim diz ele: em breve Jeroboão será morto pela espada, e o povo de Israel será enviado para o exílio. Então Amazias ordenou a Amós: vá embora daqui, profeta, volte para a terra de Judá e ganhe a vida profetizando ali. Não nos incomode com suas profecias aqui em Betel. Este é o santuário do rei e o lugar de adoração do reino. Amós respondeu: não sou profeta e nunca fui treinado para ser profeta. Sou apenas um boiadeiro e colhedor de figos. Mas o Senhor me tirou de junto de meu rebanho e disse: vá e profetize a meu povo Israel. Agora, portanto, ouça esta mensagem do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel. Pare de pregar contra o meu povo. Mas assim diz o Senhor: sua esposa se tornará prostituta nesta cidade, e seus filhos e filhas serão mortos pela espada. Sua terra será dividida e você morrerá em terra estrangeira. E o povo de Israel certamente será levado para o exílio, para longe de sua terra natal. Em outra visão, o Senhor me mostrou um cesto cheio de frutas e me perguntou: Amós, o que você vê? Respondi: um cesto cheio de frutas maduras. Então o Senhor me disse: assim diz o Senhor sobre essas frutas. Assim como essas frutas, o povo de Israel já está maduro. Não voltarei a adiar seu castigo. Naquele dia, os cânticos no templo se transformarão em lamentos. Haverá cadáveres espalhados por toda parte e serão levados em silêncio para fora da cidade. Eu, o Senhor soberano, falei. Ouçam isto, vocês que roubam dos pobres e oprimem os necessitados. Não vem a hora de o sábado acabar e as festas religiosas terminarem, para que voltem a fazer negócios. Usam medidas falsas para medir o povo e enganam o comprador com as balanças desonestas. Misturam o trigo que vendem com palha varrida do chão e escravizam os pobres por uma moeda de prata ou um par de sandálias. O Senhor, a glória de Israel, jurou por seu próprio nome: jamais esquecerei tudo o que vocês fizeram. A terra tremerá por causa de sua maldade, e todos que nela habitam lamentarão. A terra se levantará como o Nilo, o rio do Egito, na época das enchentes, e ela se erguerá e depois afundará. Naquele dia, diz o Senhor soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerá a terra. Transformarei suas festas em tempos de lamento, e seus cânticos em canções fúnebres. Vocês se vestirão de luto e rasparão a cabeça. Como seu único filho tivesse morrido, será um dia de amargura. Está chegando o tempo, diz o Senhor soberano, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. As pessoas andarão sem rumo, de mar em mar, e de um extremo ao outro, em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia, moças belas e rapazes fortes desmaiarão de sede, e aqueles que juram pelos ídolos de Samaria, que fazem juramentos em nome do Deus de Dan e votos em nome do Deus de Berseba, todos eles cairão e nunca mais se levantarão. Capítulo 9 e último, para finalizarmos esse livro. Então vi o Senhor em pé junto ao altar. Ele me disse: golpeie o altar das colunas do templo.
para que os alicerces tremam. Derrube o telhado sobre a cabeça do povo que estiver embaixo. Matarei a espada os que sobreviverem, ninguém escapará. Ainda que cavem até o lugar dos mortos, estenderei a mão e os arrancarei de lá. Ainda que subam até os céus, os farei descer. Ainda que se escondam no topo do monte Carmelo, os buscarei e de lá os tirarei. Ainda que escondam no fundo do mar, enviarei serpente marinha para que os morda. Ainda que seus inimigos os levem para o Egito, ordenarei que a espada os mate ali. Estou decidido a trazer calamidade sobre eles e não o bem. O soberano Senhor dos exércitos toca a terra e ela se derrete, e todos que nela habitam lamentam. A terra se levanta como o Nilo, o rio do Egito, na época das enchentes, e depois afunda. O Senhor constrói sua casa até os céus e estabelece seus alicerces sobre a terra. Ele tira a água dos oceanos e a derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Acaso vocês, israelitas, não são mais importantes para mim que os etíopes? Diz o Senhor. Tirei Israel do Egito, mas também tirei os filisteus de Creta e os sírios de Quir. Eu, Senhor soberano, vigio a nação pecaminosa de Israel. Eu a varrerei da face da terra, jamais destruirei por completo o povo de Israel, diz o Senhor. Pois darei ordens e sacudirei Israel com outras nações, como o trigo é sacudido na peneira, mas nenhum grão se perderá. Todos os pecadores, porém, morrerão pela espada, todos que dizem, nenhuma calamidade virá sobre nós. Mas agora veja uma palavra de esperança, depois de toda essa calamidade anunciada. Naquele dia, restaurarei a tenda caída de Davi e consertarei seus muros quebrados. Das ruínas a reconstruirei e restaurarei sua própria glória. Israel possuirá o que restar de Edom e todas as nações que chamei para serem minhas. O Senhor falou e fará essas coisas. Virá o tempo, diz o Senhor, em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido que o povo não dará conta de colhê-los. Vinho doce gotejará das videiras no alto das colinas de Israel. Trarei meu povo exilado de Israel de volta de terras distantes, e eles reconstruirão as cidades destruídas e voltarão a morar nelas. Plantarão vinhedos e jardins, comerão de suas colheitas e beberão seu vinho. Eu os plantarei firmemente ali, em sua própria terra. Nunca mais serão arrancados da terra que eu lhes dei, diz o Senhor, o seu Deus. Aleluia! Amanhã leremos Obadias. Deus te abençoe e até amanhã. Fique na paz.